A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Alex que vos fala, tudo bem? Eu tenho uma mensagem para a vossa reflexão, uma mensagem da parte de Deus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 15. O tema na minha Bíblia é: pelo fruto se conhece a árvore. Que diz assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores, pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher frutas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, o Senhor Jesus diz assim: assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. O Senhor Jesus, ele nos deixa aqui uma palavra de sabedoria e uma palavra de discernimento. Ele está dizendo: cuidado com os falsos profetas. Mas, pastor Alex, como é que eu vou saber se a pessoa é realmente um servo de Deus ou é um falso profeta? Não é um servo de Deus, é um falso profeta. Bom, o nosso Senhor Jesus, primeiro passo, ele diz: tenha cautela. Fique ligado, nem tudo que reluz é ouro. Nem todo que diz ser profeta de Deus é profeta dele. Então, ele diz assim: olha, essas pessoas, eles vêm como ovelhas, ou seja, eles estão literalmente no seu exterior. Eles têm aparência de servo de Deus, né? Se veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas tem até jargão de crente. Mas o que vai denunciar se ele é um falso profeta ou um profeta do Senhor são os frutos dele. Jesus diz o quê? Observai os frutos. Pelo fruto você vai conhecer se ele é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Então, o falso profeta, ele vai ser denunciado pelas atitudes. As atitudes, os frutos são as atitudes dele. Então, como eu vou detectar se essa pessoa é ou não servo de Deus? Eu vou detectar observando. Então, olhos atentos. Amém, irmãos? Olhos atentos para as atitudes dessa pessoa. Porque o nosso Senhor diz: ó, pelo fruto você vai conhecer, pela atitude dele você vai conhecer. A atitude de um servo de Deus, o fruto de um servo de Deus vai dizer: não, esse aqui é um verdadeiro profeta de Deus. Você vai ver, você vai observar o fruto dele, ele vai dar frutos bons. Agora, o falso profeta, ele é denunciado, ele mesmo será denunciado pelas suas atitudes. Ele se autodenunciará pelas suas atitudes. Entendeu? Então ele vai dar frutos ruins, ou seja, as atitudes dele, ele vai pregar, vai falar, mas as atitudes dele, ele vai andar até como crente, como ovelha, mas as atitudes dele irão denunciá-lo. Olha para o fruto, observa bem, observa as atitudes dessa pessoa, e você vai dizer se ele é um servo de Deus verdadeiramente ou é um falso profeta. Aí você vai entender se essa pessoa é realmente um servo de Deus. Muitos têm sido levados enganados por falsos profetas, por não observar as atitudes. Não é o título que diz que eu sou ou não um servo de Deus. Título não leva ninguém para o céu. E muito menos, tá? Pessoas estão sendo conduzidas aí aos montões por falsos profetas para o inferno. Porque esses camaradas, eles não vão. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: tome cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento? É o acréscimo. Ele está dizendo: eles vão até pregar a palavra, mas vão acrescentar algo. E é esse fermento que tem que ter cuidado. É esse acréscimo que tem que ter cuidado. Porque basta acrescentar uma coisa, ou apenas retirar uma coisa. E esse acréscimo pode literalmente te conduzir para o inferno. Esse fermento pode te conduzir para o inferno. Amém, irmãos? Eles vão até pregar a palavra, mas em algum momento eles vão literalmente te conduzir para uma mentira. Então, eles vão deturpar em algum momento a palavra em favor deles. Por quê? Porque eles não são servos de Deus. Amém? Então, cuidado com os falsos profetas. Esses falsos profetas têm se multiplicado nesses últimos dias. Amém? Cuidado com falsas profecias, com profetadas, com pessoas que estão mais de olho nos lucros do que nas coisas de Deus. Os olhos deles estão aqui nas coisas da terra, não estão nos céus. Observe, porque um homem de Deus, ele terá os olhos focados na eternidade. Mas um falso profeta, ele te fará olhar para as coisas do mundo.
um servo de Deus, te conduzirá a focar nas coisas de Deus, a focar na eternidade. Fique na paz do Senhor, fique com Deus e olho aberto. Paz do Senhor.